Amém? Na quarta-feira passada nós demos início, falando de um estudo a respeito da verdadeira igreja. Amém? E a gente começou com a pergunta, fazendo a pergunta, qual a verdadeira igreja, Será que é lícito, porque eu congrego na comunidade cristã Primeiro Amor, então eu digo, olha, a verdade está aqui, em outro lugar não tem verdade, ou de repente outra pessoa que congrega em outra denominação, que tenha uma outra placa, e ela diz assim, não, a igreja verdadeira é a minha. E infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê muito disso, não é verdade? As pessoas às vezes brigando, brigas por placas, por nomes, por títulos de igreja, mas a gente veio falando que a igreja, ela vai muito além de quatro paredes, ela vai muito além de um CNPJ, porque toda igreja que está dentro dos parâmetros daquilo que é da legalidade, ela está documentada, ela tem um CNPJ, A igreja é mais do que um CNPJ, a igreja é mais do que uma placa, Aqui nós temos uma placa, e a nossa placa é a Comunidade Cristã Primeiro Amor, mas a igreja não está fundamentada nisso, a igreja vai muito além disso daí, Então, de forma alguma, nós não podemos nos deter apenas a isso. A igreja, ela é não apenas um órgão, A igreja ela é um organismo, porque a igreja ela é viva, porque a igreja ela é um corpo, porque a igreja ela tem Cristo como cabeça dela. Aí, de repente, para muitas pessoas, tem aquelas dúvidas, Pastor, algumas igrejas proíbem tais coisas, outras liberam, Outras têm uma forma de conduzir, e na realidade, toda igreja ela tem uma forma diferente de conduzir. Até aquelas igrejas que muitas vezes ela tem suas normas, seus dogmas ali, são grandes igrejas, mas dependendo da visão do pastor local, às vezes aquilo se torna um pouco mais flexível ou não, Mas e aí, o que se fazer? Tem muita gente que pergunta, mas é lícito? Será que tal igreja que libera tal coisa? Tem igreja que o costume dela, aí entra a questão não doutrinário, mas de usos e costumes. Tem igreja que tem um costume, e a gente não, irmãos, é o costume de cada igreja, não é verdade? Aí a gente não pode dizer assim, eles estão errados, nem eles podem dizer, nós estamos errados, de forma alguma. É interessante que Paulo, ele quando entra nesse mérito, falando a respeito de alguns irmãos, me veio um texto aqui na mente, vamos lá em Romanos, no capítulo 14, se não me falha a memória. Romanos 14. Amém? Veja só o que Paulo diz em Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Amém, até aqui. Veja só, irmãos, estamos aqui no estudo, para trazer esclarecimento. De forma alguma, nós não estamos aqui para condenar placas nem igreja, de forma alguma. Mas veja só, Paulo fala de uma questão aqui bem conhecida, Existem algumas igrejas que elas guardam o sábado. E aqui a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo aqui, há pessoas que fazem diferença. Versículo 5, Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. É verdade? Tem igreja que guarda o sábado. É errado? Não, ele não crê nisso. Amém? Não é verdade? Sem problema. Nós não guardamos o sábado, estamos errados? Não, amém. É isso que a Bíblia está dizendo. Um
guarda, mas guarda para o Senhor. Outros não fazem distinção de dias, e ele faz para o Senhor. Aí ele diz assim, ó, um de tudo come, não é verdade? Tem uns que comem de tudo, e tem outros que comem legumes. Então, quem come legumes não pode criticar quem não come, e quem come carne não vai desprezar o que come legumes. Está entendendo? São costumes de igrejas. Tem igreja que o costume dela, né? É claro que a gente preza sempre na moderação. Tudo tem que ser moderado na igreja. Pelo menos aqui na nossa comunidade, nós prezamos pela questão da moderação. Ou seja, quando o dia está frio, né? É claro, nem todo mundo tem costume de colocar, de repente, um terno, de colocar o blazer de um terno. Não é obrigado nem a gravata, mas de repente jogar um blazer por cima da roupa. Não é verdade? Tem igreja que tem um costume de todo culto, todos os homens estarem de terno e gravata. Mas é o ritmo deles. Digamos, são usos e costumes deles, não nós. Então nós não podemos de forma alguma criticá-los, nem eles podem nos criticar. Porque existem usos e costumes e existe a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus. Tem igrejas que ela tem seus hábitos, seus costumes como família. Cada família aqui tem seus hábitos e costumes diferentes, não é verdade? Cada família tem sua hora de comer, tem família que junta na mesa, tem família que senta todo mundo no sofá, fica ali conversando na hora de comer. Não sei, cada costume. E a gente vai criticar de forma alguma, não é verdade? Porque são hábitos que cada família desenvolve, né, para o seu bem-estar. As igrejas não são diferentes. O que é complicado é quando uma igreja, ou alguém de uma igreja, ela quer inserir, não a doutrina. Doutrina é isso aqui a doutrina é o ensino da palavra. Usos e costumes não tem nada a ver com isso daqui. Agora, o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas, elas colocam aquilo como uma regra, né, do seu ministério, porque, para que não tenha abuso, para que não tenha, de forma alguma, exagero, então já vamos padronizar a vestimenta. Então, a vestimenta aqui é assim, a forma de se vestir é dessa forma. Então, padronizam já para não ter nenhum tipo de problema dentro da igreja, né? Só que nós prezamos o quê? Pela moderação, não é verdade? É aquela questão, na nossa igreja, né, existem lugares que se proíbe, de repente, a mulher vestir calça, não é verdade? Tem lugares que a mulher não pode vestir calça em alguns ministérios, mas é o costume deles, não nós, está entendendo? Aí eu entro no mérito sempre daquela questão, uma mulher, ela pode estar bem vestida de calça ou de saia, não é verdade? Tem calça que veste melhor do que saia e tem saia que veste melhor do que calça, né? Que é que adianta, de repente, a pessoa estar com uma calça indecente ou estar com uma saia indecente? Então entra o quê? A moderação dentro dessa questão aí. São usos e costumes. E isso não estabelece igreja. Costumes não estabelece igreja. Há igrejas que mulheres não têm oportunidade para falar, para pregar, não se separa obreiras, nada que é do sexo feminino, mas isso são costumes de igrejas. Nem todas seguem esse padrão, nem todas seguem esse ritmo. Agora, o que é doutrinário, sim, aí sim nós temos que seguir. O que é doutrina, né, ensinamento bíblico da palavra de Deus, vamos ver doutrinas bíblicas. Né? Toda igreja que é cristã, ela deve professar Cristo como Senhor. Isso é doutrina. Toda igreja que é cristã, ela tem a fé que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Toda igreja que é cristã, ela crê no batismo, não é verdade? Algumas já vão entrar naquela questão do batismo quanto ao Espírito Santo, mas quanto ao batismo nas águas, todas crê. Aí já tem algumas que divergem. O batismo por imersão, que é aquele que mergulha a pessoa nas águas, e mergulho por aspersão, que é aquele que só borrifa ou molha a pessoa. Divergem, de repente, na forma ou na prática de executar, mas no batismo concordamos. Então vamos ver que existem algumas coisas que são primárias, primordiais, que toda igreja cristã, ela assevera, né? Que há um só Deus. Toda igreja cristã assevera que há um só Deus, né? E esse Deus é um Deus triuno, né? Um Deus uno, né? Mas trino ao mesmo tempo, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda igreja cristã, ela se fundamenta no exercício da palavra de Deus. Então, quanto a isso, irmãos, a gente, né, não tem nenhuma questão, a gente não diverge. Qualquer igreja cristã, independente dos seus usos e costumes, ela crê nisso que estamos falando. Toda igreja cristã, ela crê que Cristo voltará.
Amém? Isso é fato. Toda igreja crê que Cristo voltará. Aí já tem aquela questão, né? Tem a questão das igrejas que, quanto à forma de Cristo vir, Cristo vem antes da tribulação, Cristo vem no meio da tribulação, Cristo vem depois da tribulação. E tem igreja que crê de toda forma. Tem igreja que crê que Cristo vem depois da tribulação. Tem igreja que Cristo crê, que eu creio, né? Defendo essa ideia que Cristo vem antes da tribulação. E tem igreja que crê que Cristo vem no meio da tribulação. Mas todas creem que Cristo voltará. Amém? Todas creem que Cristo voltará. Então, todos creem que há uma recompensa eterna. Existe um céu, né, para os justos. Como toda igreja cristã também crê que existe um lugar de condenação eterna para aqueles que serão condenados. Então, veja, quanto aquilo que é doutrinário, quanto aquilo que é bíblico, né, de doutrinas fundamentais, toda igreja cristã assevera. Agora, o que nós muitas vezes divergimos é na questão de usos e costumes. E nós não podemos de forma alguma, irmão, de forma alguma, né, se deixar ser levado por usos e costumes de outro lugar. De forma alguma, não é verdade? Nós cremos segundo a palavra de Deus. Abre a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Aqui está falando sobre a unidade da fé. Aí eu vou dizer, toda a igreja cristã estão ligados aqui nessa unidade da fé. Veja o que é que Paulo diz. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, toda a igreja cristã, né, fundamentada na palavra de Deus, ela está fundamentada aqui, ó. Há somente um corpo, que é o corpo de Cristo, e um só Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Então podemos ter as nossas divergências quanto a usos e costumes, quanto de repente a entender algumas doutrinas, mas não de forma definitiva quanto à doutrina naquilo que ela nos traz. É verdade? Toda a igreja cristã crê que há um só Senhor, há um só batismo e há um só Deus. Toda a igreja cristã, ela crê nisso. Amém? Então, isso nos faz estar na unidade. Então, a verdadeira igreja, ela não está, irmãos, de forma alguma fundamentada numa placa ou só num lugar. A igreja, ela é transcendental. Por quê? Porque ela está fora do tempo e fora de um lugar físico. Porque muitos que compõem a igreja já dormiram no Senhor. Os apóstolos que fundaram a igreja, que começaram, ou seja, a igreja começa em Cristo na cruz, e nós falamos disso, né? A igreja começa em Jerusalém, através, claro, da morte de Jesus, mas os discípulos, ou melhor, os apóstolos que se tornaram os pais da igreja, as colunas da igreja, já não estão mais entre nós. Então veja que a igreja, ela transcende o tempo. Não é verdade? E se de repente Cristo não vier nos nossos dias, vier daqui a algumas décadas para frente, alguns de nós já não estaremos mais aqui, mas fazemos parte dessa mesma igreja. Então a igreja ela tá desvinculada do tempo ou do lugar físico, ou seja, é só quem está aqui nesse endereço que é a igreja? Não. Vários endereços, né, agora em São José dos Campos, em São Paulo, no Brasil, né, na América Latina, no mundo, que compõem a igreja de Cristo. Então, não é uma placa de forma alguma. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Amém? Então, nós falamos a respeito disso na quarta-feira passada. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre as características de uma verdadeira igreja, ou da verdadeira igreja, né? Então, abre a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, onde está o nosso texto base hoje. Atos, capítulo 2.
Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Não sei se você já percebeu, mas a nossa placa, ela tem um texto bíblico onde fundamenta, né, a nossa igreja. Não sei se você já parou para perceber, para reparar, mas está lá em Atos 4:32. A minha versão está um pouco diferente do que está lá escrito na frente, né? Na frente está: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. É a parte A do versículo 32, né, capítulo 4, tá? Na minha Bíblia está assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Mas na tradução que a gente colocou lá está: e era um a alma e o coração daqueles que criam. Amém? Então, mas o texto que nós vamos ler hoje está em Atos 2, 42 até 47. Vamos lá? Atos 2, 42 a seguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Então, essa era a forma, né, o hábito de vida da igreja primitiva. Aqui Lucas, ele narra para a gente como a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja do século I, como ela se comportava, os hábitos dessa igreja. E é pautado nos hábitos dessa igreja que nós temos as características da verdadeira igreja, as marcas da verdadeira igreja. Então, a verdadeira igreja, irmãos, ela vai muito mais além do que uma placa, do que um CNPJ ou do que o endereço. Para se reconhecer uma verdadeira igreja, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. E essa aqui era a forma que a igreja do século I vivia. Então, nós vamos aplicar, nós vamos ver a respeito aqui da nossa vida, sobre a nossa vida. Então, em primeiro lugar, a igreja, ela é o ajuntamento, ela é a reunião. A igreja, ela é um corpo, e nós temos falado que não existe um corpo separado. Eu não sou igreja só, eu sou igreja quando eu estou no ajuntamento. Amém? Uma perna pode dizer que é corpo? Uma orelha pode dizer que é corpo? Um olho pode dizer que é corpo? De forma alguma, nenhuma parte do corpo isolada pode dizer que é corpo, mas quando eles estão unidos, podem dizer: eu sou corpo. Da mesma forma somos nós, né? Então, a igreja, o ajuntamento é uma reunião de pessoas, chamado por aquele que os salvou, que é Cristo Jesus. Então, nós vamos ver, em primeiro lugar, o que era que marcava a igreja primitiva como uma verdadeira igreja, como a verdadeira igreja. O primeiro detalhe, irmãos, ou a primeira característica, está aqui no versículo 42, na primeira frase: e perseveravam na doutrina. Perseveravam na doutrina. Eles tinham zelo pela palavra. Era uma igreja cristocêntrica. Cristo, ele é o verbo de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Aquela igreja, eles perseveravam na doutrina, nos ensinos de Cristo. Qualquer igreja que elas não se baseiem nos ensinos dos apóstolos, porque os ensinos dos apóstolos provêm dos ensinamentos de Cristo. Aqueles homens sentaram com Jesus durante 3 anos e alguns meses ali. Estiveram com Jesus dia e noite, aprendendo com o Senhor. E tudo aquilo que eles receberam do Senhor, eles continuaram ensinando para os demais discípulos e para toda a igreja
do século I. Então eles perseveravam na doutrina. Então toda a igreja que ela não tem a Bíblia como sua regra de fé e conduta, ela tem um outro livro, ela tem um outro conceito, ela tem seus dogmas, mas ela foge da essência da palavra, ela não pode ser considerada uma verdadeira igreja, porque a Bíblia está me dizendo que a igreja primitiva, ela tinha como regra de fé, ela tinha como característica fundamental, como primeira regra, perseverar na palavra de Deus. Amém? Perseverar na palavra. Ou seja, só aceitar aquilo que é bíblico. Irmãos, nenhum tipo de experiência nossa, ela pode ser maior do que a nossa vivência com a palavra de Deus. Ela não pode ultrapassar, ou ela não pode servir como uma doutrina. Uma experiência que eu tenho, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Às vezes, há lugares que se baseiam os seus ensinos em algumas revelações. Revelações, irmãos, não é diretriz para uma igreja, de forma alguma. Às vezes, uma revelação ela vem de forma específica para algo específico. E não para nos conduzir, digamos, colocando acima das Escrituras de forma alguma. Ou qualquer coisa que venha, ela tem que estar embasada nos ensinamentos. Qualquer palavra profética, qualquer palavra de ensino, qualquer palavra de exortação, qualquer orientação, qualquer visão que venha, ela tem que estar embasada na palavra de Deus. Paulo, ele diz lá aos Gálatas, ele diz, olha, ainda que um de nós que já pregamos o evangelho para vocês, ou se porventura descesse um anjo do céu e pregasse outro evangelho, que seja maldito, que seja anátema, não receba. Irmãos, de tudo que for ensinado, de tudo que for nos trazido, é o nosso dever experimentar pela palavra de Deus e saber se realmente essa doutrina ela é bíblica ou não. Hoje se ensina muitas doutrinas antibíblicas, heréticas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E infelizmente muitas pessoas às vezes se deixam levar por essas doutrinas. O apóstolo Paulo diz que seriam ventos de doutrinas e doutrinas de demônios. Então, quando uma pessoa não conhece a Bíblia, não conhece a verdade, veja só, você não precisa conhecer, um exemplo, pastor, eu tenho que conhecer todas as religiões para poder identificar o que é falso. Não, você só precisa conhecer a verdade. Você só precisa conhecer a verdade. Quer ver um exemplo disso na prática? Eu não conheço, mas quem trabalha com dinheiro, quem trabalha no banco, quem trabalha num caixa de supermercado, ele conhece bem as notas, não é verdade? Ele conhece a nota verdadeira. Ele conhece a verdadeira, ele não precisa conhecer as notas falsas, porque notas falsas vão ter variedades de notas falsas. Ele precisa conhecer a nota verdadeira. Então, quando ele pega uma nota, ele vai olhar o que há de verdade nela. Então, quando ele olha e vê que está faltando algo, fugiu da verdade, é mentira, é engano, é mentiroso, é falso. Então, nós temos que conhecer a verdade, a palavra de Deus. Tem pessoas que se deixam levar por qualquer pessoa que chegar perto dela e dizer assim, olha, Deus mandou te dizer. Meu irmão, muito cuidado com esse tipo de coisa. Com Deus mandou te dizer. Olha, eu estava passando ali e de repente o Senhor me fez olhar para você e me trouxe uma palavra. E tem pessoas, eu não estou proibindo você de ouvir não, ouça, não tem problema não, por educação, pode falar, falou, beleza, se for do Senhor, testificou, não foi de Deus, rejeita. Mas tem gente que vive atrás desse tipo de coisa, tem pessoas que vivem atrás desse tipo de coisa, de ligar para a pessoa, porque a pessoa vai fazer uma oração e vai trazer uma revelação, porque em tal lugar, se a pessoa for, e as pessoas vivem atrás desse tipo de coisa, irmãos. Isso é atrás de evidência, de vidente. Às vezes a gente vê nas lives, alguns profetas da atualidade, e as pessoas lá carentes lá, dá uma palavra para a minha vida, revela algo sobre mim. Há uma carência das pessoas, mas não há conhecimento bíblico. Porque quando nós conhecemos o que é a palavra de Deus, ela é tudo.
É ela quem rege a igreja. Então, a primeira característica de uma igreja verdadeira, da verdadeira igreja, a primeira marca é ela crer nos ensinos da palavra de Deus, na doutrina bíblica. A segunda questão aqui, ainda no versículo 42, vai comigo. A primeira foi, perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Amém? Ainda no versículo 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes. Veja só. Unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A segunda marca da verdadeira igreja é a comunhão. É o prazer de estar juntos. Isso é marca da igreja. Às vezes, de repente, sábado nós vamos ter a noite do pastel, não é verdade? Aí tem pessoa que diz assim, não, mas vai ser a noite do pastel, mas antes deveria ter um culto. Tem pessoas que pensam assim. Não, porque se ajuntar tem que ter um culto, irmãos. Mas o estar junto, a comunhão, faz parte da igreja. O estar junto, de repente, te ver, bater um papo com você, algo que edifique a tua fé, que edifique a minha fé, isso é marca, é característica da igreja verdadeira. Quando nós chegamos aqui no ajuntamento, quando nós estamos aqui, estamos debaixo da comunhão, estamos juntos. Isso marca a igreja verdadeira. O que faz a igreja verdadeira crescer é a unidade dos irmãos. Quando todos estamos juntos, quando todos participamos, é aquela questão que Paulo fala no capítulo 12 de 1 Coríntios, da vida orgânica da igreja, né? É a unidade, né? Dentro da diversidade, ou a diversidade dentro da unidade. Por que unidade? Porque nós somos um só corpo. E diversidade porque nós somos muitos membros. Mas o corpo, ele tem que estar em perfeito ajuste. E o perfeito ajuste do corpo de Cristo se dá através da comunhão, meu irmão. Como é que eu posso ter comunhão se eu estou longe de você? Como é que outras pessoas podem se sentir na comunhão se nós não estamos juntos? Então, isso marca a verdadeira igreja. Não tem divisão, não tem discórdia, não tem falatório, não tem disse-me-disse, não tem intriga, não tem rebeldia, não tem facções, separações de forma alguma, não tem competições. Porque Paulo diz assim, olha, porventura uma mão, ela pode querer cortar o pé fora, numa linguagem mais, digamos assim, dentro daquilo que Paulo fala, assim, mais, digamos assim, mais clara para a gente. O corpo, ele não milita contra ele próprio. Uma mão não quer cortar a outra, um dedo não quer furar o olho, não é verdade? A mão não quer arrancar a língua fora. Não existe isso. Porque o corpo, ele trabalha para o bem-estar dele mesmo. Não é verdade? Então, a comunhão, aqueles irmãos estavam juntos no partir do pão. Quando percebeu que havia necessidade entre eles, eles dividiam o que eles tinham entre si. O que é isso? Comunhão. Não há divisão, não há panelinha, Não pode haver panelinha, tem a panelinha disso, a panelinha de forma alguma. Não pode haver de forma alguma isso entre nós. A marca de uma igreja verdadeira é comunhão. Eu lembro que, aqui um pouco mais na frente, ainda lá no capítulo 6 de Atos, vai haver um problema de panelinha na igreja primitiva, Porque as viúvas judias estavam sendo mais assistidas do que as viúvas gentias, As judias estavam mais assessoradas do que as gentias. Então, houve um problema ali, mas levaram para a direção da igreja, levaram para Pedro, E Pedro disse, vocês orem e vocês elejam entre vocês pessoas aptas que possam resolver essa questão. Porque para a gente não é lícito, servir à mesa e se ausentar do ensinamento da palavra e da oração. Então, irmão, comunhão,
o prazer de estar juntos é marca da verdadeira igreja. Terceira marca, eles perseveravam nas orações. Olha, o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, ele é totalmente baseado em oração. Totalmente. Né? Algumas passagens aqui eu coloquei, nós não vamos ler todas não. Vamos ler aqui só o versículo 42, que ele fala aqui ainda. Finalzinho do versículo 42. Eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. Amém? Então eles perseveravam nas orações. Atos 3:1, Atos 6:4, Atos 10:4, Atos 10:30, Atos 12:5. Você quer anotar? Quem está anotando quer anotar? Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 6, versículo 4. Atos 10, versículo 4. Atos 10, versículo 30. Atos 12, versículo 5. Atos 16, versículo 13. Atos 13 e versículo 3. Todos esses textos, irmãos, falam sobre oração. A gente vai ver a igreja estava orando quando Pedro estava preso. Pedro estava em oração quando Jesus chega para ele, né, e dá aquela visão lá dos céus se desenrolando, dos animais puro e impuro. Ananias estava orando quando o Senhor se apareceu para ele, ou melhor, enviou um anjo para ele, né, e disse que o Senhor estava recebendo suas esmolas, suas orações. A gente vai ver a igreja em oração quando há uma perseguição. A igreja está em oração, orando para que Deus possa separar Paulo e Barnabé para o ministério. Então a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que estava marcada debaixo da oração. Então a oração faz parte, é marca, é doutrina de uma igreja verdadeira. Quarto lugar, temor. A verdadeira igreja, irmãos, ela tem temor. Versículo 43, parte A. Em cada alma havia temor. Temiam a Deus. Tinham temor. É interessante porque quando Ananias e Safira, eles pecam contra o Espírito Santo, eles mentem ao Espírito Santo, porque é isso que Pedro diz, né? Ananias, Safira, vocês não mentiram a mim, não mentiram ao homem, vocês mentiram ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que tanto Ananias quanto Safira, eles morreram. É verdade? É isso que a Bíblia fala, eles morreram. E a Bíblia fala que houve temor. As pessoas viram a seriedade. E uma coisa, irmãos, que nós, como igreja verdadeira, que preservamos as marcas da verdadeira igreja, é ter temor, fazer com que o mundo olhe para nós como igreja e realmente saiba que há uma seriedade, que há um temor em servir a Deus. Infelizmente, há muitas pessoas banalizando servir a Deus, vivem de todo jeito, não dão testemunho de forma alguma, é um testemunho que abomina, é um testemunho que afasta as pessoas da igreja, afasta as pessoas de Deus, porque é isso, falta de temor. Vê comigo Romanos 3,18. Deixa eu ter um marcador de Bíblia lá. Vamos lá, Romanos 3,18. Diz assim: não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou pelo menos, não há temor de Deus. Ainda Atos, capítulo 9. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Ainda Atos, capítulo 5, e o versículo 11, diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Qual acontecimento? Ananias e Safira. Todos houve grande temor. Quinta marca, ou quinta característica da igreja verdadeira,
ainda no versículo 43 do capítulo 2, né, que estamos lendo. Capítulo 2, versículo 43, parte B, ou a segunda parte. Diz assim: e muitos prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou seja, havia ou há manifestação do poder de Deus. A marca de uma verdadeira igreja é manifestação do poder de Deus. Irmãos, é claro que uma coisa está sempre vinculada, ligada à outra. Os testemunhos que nós vivemos, aquilo que Deus opera e faz na nossa vida, é manifestação do poder de Deus. Quando nós tememos, quando nós buscamos, é quando o Senhor manifesta a cura entre nós, quando o Senhor manifesta a salvação entre nós, quando o Senhor manifesta sinais entre nós, quando o Senhor, né, faz milagres entre nós, isso é manifestação do poder de Deus. E Deus, Ele tem prazer. A Bíblia diz que através dos apóstolos haviam sinais, haviam prodígios, havia manifestação do poder de Deus. Então Deus, Ele é o mesmo. Deus, Ele é o mesmo sobre a sua igreja. Então fica marcado em quinto lugar a manifestação do poder de Deus. Em sexto lugar, vejamos no versículo 47 e da parte A, Atos 2, 47, parte A. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Como era que eles serviam? Louvando a Deus. Irmãos, eu não quero entrar nem na questão de louvor dentro da igreja, que realmente faz parte, é marca da verdadeira igreja, mas eu vou falar um pouco sobre a alegria, sobre o prazer em Deus. O prazer, eu não sei. Cada um aqui pode responder por si só, ou por você mesmo. O prazer de estarmos aqui. A Bíblia fala em Salmo 122, 1, né, diz assim: servir ao Senhor com alegria. É isso mesmo? Vamos lá? Ou eu estou equivocado? Ou é alegrei-me quando me disseram vamos à casa? Eu acho que é alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, não é isso? Vamos lá. Salmos 122. E olha que esse salmo, irmãos, é considerado salmos onde havia uma peregrinação até chegar em Jerusalém para adorar a Deus. E alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Você vê que há um prazer, há uma alegria. Não estar aqui, há uma obrigação. Puxa, hoje é dia de culto, eu tenho que ir, eu preciso ir. E a satisfação, eu vou adorar a Deus, eu vou dar o meu melhor louvor para Deus. Estou cansado, mas chegar lá eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou orar, eu vou me envolver, eu vou dar o meu melhor culto a Deus. Que bom que eu vou ver os meus irmãos. Isso faz parte da verdadeira igreja. Salmos 100. Salmos 100. Salmos 100, agora o versículo 2. Servir, agora sim, né? Servir ao Senhor com alegria. O prazer de servir a Deus, irmãos. A alegria de estar aqui. Por quê? Porque é o dia de eu, puxa, estou vivo. O Senhor me permite mais uma vez estar na sua casa, revendo os irmãos, podendo orar, podendo ouvir da sua palavra. Irmãos, quantas pessoas gostariam de ouvir a palavra de Deus, não pode ouvir? Quantas pessoas gostariam de estar aqui, estão no hospital, hospitalizado, e sem ter a certeza que vai sair de lá? Quantas pessoas presas nos presídios, porque se desviaram, e se deixaram levar pelas coisas do mundo, estão presas lá e se arrependeram, dizendo, meu Deus, como eu era feliz quando estava na igreja. Como eu era feliz quando meu pai, quando a minha mãe me convidavam, me chamavam para ir estar na igreja no domingo, o prazer de colocar minha melhor roupa, de me vestir, de tomar um banho, de me perfumar, de ver os irmãos, de louvar a Deus. Às vezes o nosso culto se torna pesado, porque não há alegria de estar aqui. Não há prazer, não há satisfação de rever o irmão, de rever a igreja, de rever o pastor, né? Eu fico feliz por ver vocês. Eu fico feliz por ver cada um de vocês. Cada um que falta para mim é uma tristeza.
Mas cada um que vem para mim é uma satisfação, é uma alegria. A gente fica alegre por ver os irmãos, né? Às vezes a gente está na correria do dia, trabalhando, está em casa resolvendo uma coisa ou outra, mas a mente ligada, poxa, hoje à noite eu vou ver os irmãos, não é verdade? Quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. Então o prazer, meu irmão, o prazer de ver, de ter, né? De se alegrar, de estar junto com os irmãos, o prazer de cultuar, precisamos sim. Sétimo e último lugar. Sétima e última característica que vamos analisar hoje aqui. A verdadeira igreja, ela tem o respeito. Irmãos, ela tem um respeito. As pessoas podem até não gostar da igreja. É como de repente de você, de repente alguém pode até não gostar de você. Eu não gosto daquela pessoa. Mas ela te respeita. Ela sabe que você é um cidadão de bem. Ela sabe que você é um bom vizinho. Pode não gostar do teu jeito, mas ela respeita. O mundo pode não gostar da igreja, mas quando a verdadeira igreja, ela se porta de forma que honra ao seu Senhor. O mundo pode até não concordar, o mundo pode até não gostar, mas eles sabem que Deus é o dono da igreja. Há um respeito. Versículo 47 do texto que estamos lendo, né? Diz assim: e contando com a simpatia de todo o povo. Ainda no capítulo 5 de Atos, nós já lemos, né? Mas vamos voltar a ler. Atos capítulo 5, versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Uma igreja verdadeira, ou a marca da igreja verdadeira, irmãos, ela tem o respeito, ela tem a simpatia. As pessoas de repente até pensam duas vezes, né? Quando você vê uma pessoa falando assim, olha, não, eu quando for ser um crente, eu quero ser um crente verdadeiro. Eu quero ser um crente de tal igreja. Eu quero ser um crente igual a você. O que é que ela está demonstrando? Respeito. Mas quando a pessoa olhar e dizer assim, mas ser crente daquela igreja, ser crente igual àquela pessoa, ela está em tom de zombaria, de descaso. E isso daí não é marca de verdadeira igreja. Essa pessoa não está sendo igreja. Então, a marca de uma igreja verdadeira, irmãos, ela tem o respeito, ela tem a simpatia. O mundo, claro, o mundo pode até desprezar, mas eles sabem. Tem pessoa que pode até não concordar com você, mas quando a coisa aperta, vê pelas famílias, né? Às vezes um familiar outro debocha, zomba tudinho, mas quando a corda aperta, é para quem que ele pede oração? É verdade? Ele tem um respeito. Ele sabe que pode contar com sua oração. De repente pode até entrar com um gracejo, uma brincadeirinha ou outra, mas quando de repente a coisa se afunila, aí se coloca lá no grupo da família, não é verdade? Alguém liga para você e alguém busca através de você, irmão, o meu irmão, meu amigo, meu sobrinho, meu tio, ora por mim, eu estou precisando de oração. Porque sabe que quando você ora, Deus move através da sua oração. Então, irmãos, que a gente possa ter essa percepção, que a igreja verdadeira não está presa num lugar, num templo, numa placa, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. E a gente viu dentro da palavra de Deus que, fala comigo assim, as marcas da verdadeira igreja são perseverança na doutrina, comunhão, perseverar nas orações, temer a Deus, manifestação do poder de Deus, alegria e prazer em Deus e o respeito do povo. Amém? Essas são marcas da igreja verdadeira. E nós temos que nos enquadrar dentro disso daí. Cada um de nós.
Persevere na doutrina da palavra de Deus. Amém? Leia a Bíblia, examine as Escrituras, procure manter comunhão com a igreja. Amém? Terceiro lugar, persevere em oração, meu irmão. Não deixe de orar, não. Busque a Deus. Quarto, tema ao Senhor. Tenha temor a Deus. Quinto, viva a manifestação do poder de Deus. Sexto, tenha alegria, tenha prazer em estar na igreja. E em sétimo lugar, que a sua vida sirva de respeito e testemunho para as pessoas do mundo. Amém? Então poderíamos colocar em sétimo lugar essa questão do respeito e envolver a parte do que? Do testemunho da igreja. Então viva de forma que testemunhe a Cristo. Amém, igreja? Amém? Deus abençoe.